E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. E disse ele à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, pelas quais amaldiçoaste, também mo disseste a mim. Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro ao Senhor, das minhas mãos, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E esteve em casa de Mica. E este Mica teve uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E partiu aquele homem da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde achasse comodidade. E, indo caminhando, chegou à montanha de Efraim, à casa de Mica. E Mica lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar comodidade. Então Mica lhe disse: fica comigo, e sê-me por pai e por sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestes de muda e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica o levita. E aquele moço lhe foi por sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e, naqueles dias, a tribo dos danitas buscava para ser herança em que habitasse, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído herança. E enviaram os filhos de Dan, das suas famílias, 5 homens dos seus confins, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar a terra e a examiná-la. E disseram-lhes: ide, examinai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e ali pousaram. E, quando estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, e chegorancei para lá, e lhe disseram: quem te trouxe aqui? E que fazes aqui? E que tens tu aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, e me tem tomado para ser seu sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que vamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz. O caminho que ides está perante o Senhor. Então partiram aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que habitava nela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, em descanso e confiado, e que ninguém havia que, por qualquer coisa, o possuísse de poder, e estavam longe dos sidônios, e não tinham negócios com ninguém. E voltaram a seus irmãos a Zorá e Estaol, e seus irmãos lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai vós, e subamos contra eles, porque vimos a terra, e eis que é muito boa. E vós estareis quietos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e uma terra larga, porque Deus a entregou nas vossas mãos, lugar onde não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, armados de suas armas de guerra, e subiram e acamparão-se em Quiriate Jarim, em Judá,
Por isso chamaram aquele lugar Mahanidã, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós que nestas casas há éfode e terafins e imagem de escultura e de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subiram os 5 homens que foram espiar a terra e entraram e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição. E o sacerdote estava à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados de suas armas de guerra. Entrando, pois, aqueles na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, diz-lhes o sacerdote: Que fazeis? E eles lhe disseram: Coletei. Põe a mão sobre a tua boca e vem conosco. E és-nos por pai e por sacerdote. É melhor para ti seres sacerdote na casa de um só homem, ou seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e veio para o meio do povo. Assim viraram e partiram, e puseram as crianças, e o gado, e os móveis diante de si, estando já longe da casa de Mica. Os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se ajuntaram e seguiram os filhos de Dan, e clamaram aos filhos de Dan, os quais viraram o rosto e disseram a Mica: Que tens, que vens com este ajuntamento? E ele disse: Os meus deuses, que eu fiz, tomastes, e o sacerdote, e vos fostes, e que mais me resta? Como, pois, me dizeis: Que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura homens de ânimo irado não se lancem sobre ti, e percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. E eles tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tinha, e vieram a Laís, a um povo em descanso e confiado, e o feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que a livrasse, porquanto estavam longe de Sidom. E não tinham negócios com ninguém. Estava ela no vale que está junto a Bet-reob. E reedificaram a cidade, e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, o nome da cidade era Laís, ao princípio, e os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gersom, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, levantaram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló.